Senhor Secretário de Estado do Ensino Superior, Excelência, Senhor Reitor de Santo da Universidade da Beira Interior, Senhor Presidente do Conselho Geral, Senhor Bispo da Guarda, Excelência Reverendíssima, Senhor Bispo Auxiliar de Braga, Excelência Reverendíssima Ricardo Primo, Senhor Presidente da Câmara Municipal da Covilhã, Senhor Diretor-Geral do Ensino Superior, Senhor Cônsul do Porto, em representação do Embaixador de Moçambique, Senhores representantes dos chefes de Estado-Maior do Exército e da Força Aérea, Senhor Diretor do Instituto Superior Técnico Militar de Angola, Senhor Deputado da Assembleia da República, Senhor Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, Senhores Reitores das Universidades Portuguesas e seus representantes, Senhores Reitores das Universidades Estrangeiras, Senhores Antigos Reitores da Universidade da Beira Interior, Senhores Representantes das Ordens Profissionais, Senhores Membros do Conselho Geral, Senhores Presidentes dos Institutos Politécnico de Castelo Branco e da Guarda, Senhores Presidentes das Câmaras Municipais de Castelo Branco, Fundão, Gouveia, Guarda e Pernambuco, Teiras, Senhores Presidentes dos Conselhos de Administração e Diretores Clínicos dos Hospitais e Unidades Locais de Saúde articulados com a Faculdade de Ciências da Saúde, Senhores Presidentes das Faculdades da Universidade da Beira Interior, digníssimas autoridades civis, militares, judiciais, religiosas e académicas, caros professores, assistentes e investigadores, Senhor Provedor do Estudante e da Universidade da Beira Interior, Senhor Presidente da Associação Académica, queridos alunos e prezados funcionários, minhas senhoras e meus senhores. O compromisso com a região está na gênese da criação da Universidade da Beira Interior, faz parte do seu nome e é por isso uma das razões do seu ser. Esse compromisso reafirmo solenemente neste momento em que assumo as funções de reitor. Faço na convicção de que a sustentação da UBI e da região se implicam mutuamente. O contributo da UBI para o desenvolvimento regional tem sido frequentemente salientado, mas é a altura de realçar também o outro lado da relação, o papel que a região assume na vida e na afirmação da Universidade. Há uma reciprocidade na relação, uma comunhão de fortunas que determina o sucesso ou o insucesso de uma e outra das partes. Não há universidade pujante em regiões deprimidas, nem regiões social e economicamente fortes, sem universidades dinâmicas e de reconhecida qualidade. A melhor maneira de a região apoiar a UBI é ser uma região desenvolvida e sustentável. A Beira Interior tem hoje infraestruturas muito boas. Escolas, hospitais, equipamentos sociais e desportivos, vias de acesso, redes fiáveis de energia e de telecomunicações que a comparam a qualquer região desenvolvida da Europa. O problema, e esse é um grande problema, reside na baixa densidade populacional, no envelhecimento acentuado da população, na fraca atividade económica e cultural e na correspondente falta de emprego. O que o UBI precisa da região e, em particular, dos responsáveis políticos, dos empresários e dos demais atores relevantes da sociedade é que tudo façam para inverter a situação demográfica, económica e cultural em que a região se encontra. Se a Beira Interior se tornar uma região dinâmica, como a zona de Aveiro do Minho, por exemplo,
esse será o maior apoio, ainda que indireto, à sua universidade, à UBI. Podemos concretizar um pouco mais. Se as escolas dos ensinos básico e secundário estiverem cheias, se o ensino ministrado for de qualidade, se a região tiver uma economia capaz de absorver mão de obra superiormente qualificada, se houver uma vida cultural vibrante, então a UBI terá uma sustentação forte e o seu futuro estará definitivamente assegurado. Uma região desenvolvida terá capacidade e a legitimidade de exigir à universidade padrões elevados de qualidade. Sabemos que as coisas não são assim. A região é uma das mais gravemente atingidas pela crise demográfica em que Portugal mergulhou nas últimas dezenas de anos. O país tem uma das taxas de natalidade mais baixas do mundo e a fecundidade é de 1,28. Muito longe da taxa de 2,1 como um nível mínimo para a efetiva substituição de gerações e, a acrescentar a isto, a forte imigração provocada pela crise agrava o problema. 1/5 da população portuguesa tem mais de 65 anos de idade. E Portugal é um dos países mais envelhecidos da União Europeia. Em 2012, nasceram menos de 90 mil crianças em Portugal, menos 7 mil do que no ano anterior. E no primeiro semestre deste ano, em 2013, houve menos 4 mil do que em igual período do ano passado. Para sabermos bem o que isso significa, basta dizer que em 1960, Portugal tem 10 milhões e meio, em 60 tinha 8 milhões e meio, em 1960 nasceram 214 mil bebés em Portugal. Em 1980 ainda nasceram 158 mil. E este ano vamos ter quase menos 50% de bebés que em 1980. São números com consequências, nomeadamente na população escolar e no número de estudantes que se inscrevem no ensino superior. Nos últimos anos, os candidatos ao ensino superior têm vindo a diminuir e é óbvio que a diminuição tenderá a agravar-se fortemente a médio prazo, daqui a 10 a 20 anos. Este ano temos apenas 40.546 estudantes inscritos na primeira fase do Concurso Nacional de Acesso, menos 4.847 do que em 2012, quando houve 45.830 candidaturas. São menos de 10%, ultrapassa 10% de diminuição. Portanto, penso que estamos, que entendem a expectativa e a ansiedade dos dirigentes das instituições de ensino superior no interior relativamente à colocação na próxima segunda-feira. Mesmo que esta redução brutal seja em parte devida a fatores circunstanciais, como os maus resultados nos exames nacionais do ensino secundário, o contínuo declínio demográfico não deixará de se sentir nas próximas décadas. O cenário triste e preocupante da demografia portuguesa agrava-se e muito quando nos cingimos às regiões do interior. O estudo Demospin, Demografia Economicamente Sustentável, Reverter o Declínio em Áreas Periféricas, um projeto de investigação elaborado por investigadores das Universidades de Aveiro, Coimbra, UBI e dos Institutos Politécnicos de Castelo Branco e Leiria, projeto esse financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, mostra bem quão sombrios são os cenários demográfico-económicos da beira interior. Se nada for feito,
Se nada for feito para contrariar as tendências atuais, se continuarmos como até aqui, em 2100 teremos zonas do interior com um quarto da população atual. E mesmo as zonas mais habitadas do corredor urbano, servido por autoestrada e ferrovia, terão menos de 40% da população atual, como seja o caso da Cova da Beira. É óbvio que não podemos continuar assim, porque assim a região será, dentro de décadas, uma reserva cinegética sem lugar para universidades. Não ignoro que a baixa fecundidade e a urbanização são tendências globais assentes em valores civilizacionais. Estou ciente que os valores não se alteram de um momento para o outro e que é muito difícil contrariar local ou regionalmente tendências globais. É difícil, mas não é impossível. E estando nós na beira interior, entre as primeiras vítimas dessas tendências, é nosso dever chamar a atenção para essas dificuldades e é nosso dever lutar contra elas. É um facto que as pessoas preferem viver nos grandes centros urbanos. Isso é uma realidade na China, na Alemanha, no Brasil, em África, em qualquer parte. E Portugal não foge à regra. Esta preferência pela vida urbana é certamente uma das principais causas do decréscimo da natalidade. O espaço habitacional é muito menor, não existe a rua como local de convívio e brincadeira com outras crianças, desaparece a família alargada com um ambiente de suporte e a vigilância permanente e contínua sobre os filhos nos espaços públicos torna-se necessidade e fardo. Não haja dúvida, é muito mais fácil e muito mais barato criar uma família numerosa numa aldeia do que numa cidade. Os valores mudaram, é verdade. O que se coloca hoje em primeiro lugar como sentido da vida é a autorrealização, a satisfação pessoal. Um curso superior, uma profissão com elevado reconhecimento social, um emprego bem remunerado e seguro, são hoje os principais objetivos de um jovem nas sociedades atuais. O casamento e os filhos são objetivos subsequentes. Importantes, sem dúvida, mas claramente deslocados para uma fase posterior da vida. Quantas vezes, porém, a obtenção da estabilidade profissional e económica não leva muito mais tempo que o previsto, empurrando a parentalidade para uma época tardia da vida, para a década dos 30 e dos 40 anos, menos propícia em termos biológicos e psicológicos. E é então que o mais comum é um casal ficar pelo filho único. Sigmund Freud definiu os instintos do Eros e do Thanatos, isto é, os instintos da vida e da morte, como forças motrizes da existência humana. O que é estranho na nossa civilização é como o Eros, que é o princípio da vida e da reprodução, se generalizou, banalizou e inutilizou. O erotismo que invadiu todas as esferas da vida humana, basta olhar para a publicidade, deixou de ser uma força criadora de abertura e ligação aos outros para se tornar um objetivo em si mesmo, um instinto egocêntrico e de autossatisfação. Mas ao transformar-se em hedonismo, apenas preocupado com o momento presente, perdeu a dimensão do futuro que lhe é intrinsecamente própria e com isso tornou-se inano. O resultado deste autocentramento erótico é mais do que estranho, paradoxal. A sua inanidade tornou uma forma de thanatos social. Na verdade, como denominar a falta de vontade de manter a comunidade em que vivemos? Esta falta de vontade de viver, de assegurar o seu futuro, senão com um suicídio coletivo a prazo. Se alguém achar que isto são apenas considerações teóricas, aconselho a verificar os registros de nascimento e do óbito na maioria dos concelhos da região, ou então
a visitar aldeias onde as escolas primárias se fecharam há muito e onde se pode assistir à morte lenta de comunidades outrora cheias de vida. O Jornal do Fundão hoje dizia que fecharam, desde 2002 até aqui, 127 escolas na região. Se não podemos continuar assim, o que devemos fazer? Darmos conta do problema é o primeiro passo. A região precisa de gente nova, precisa de crianças, precisa de alunos para os vários ciclos de estudos dos ensinos básicos, secundário e superior. Precisa de casais jovens para gerar e criar essas crianças. Precisa de empregos para manter os jovens naturais da região e atrair jovens de outras partes do país e do mundo. Precisa de uma economia forte para criar os empregos. Precisa ter uma vida cultural rica para animar os residentes. Precisa de um estado de espírito de que o nosso lugar é aqui, de que a beira interior é uma terra onde se vive bem no presente e de que oferece boas possibilidades para os filhos e para os netos. O presente ganha-se projetando o futuro e é isso que temos de fazer. Não deixa de ser surreal, ao mesmo tempo irónico e mesmo cruel, que a região tinha população quando não tinha condições, quando lhe faltava água canalizada, energia elétrica, saneamento básico, escolas, centros de saúde, equipamentos esportivos, vias de comunicação, e agora que tem tudo isto, inclusive cortes de ténis, piscinas aquecidas, internet de banda larga, apesar de tudo, agora não tem população. Gastaram-se rios de dinheiro, nomeadamente os muitos milhões dos fundos comunitários, para as infraestruturas que servissem as pessoas, e agora que as temos, estamos a perder as pessoas que delas se servem e faltam-nos as pessoas que delas se poderiam servir. Certamente, o Governo Central tem graves culpas no descalabro demográfico que atingiu o país e, sobretudo, o interior. As obras de regime, centros culturais, estádios de futebol, pontes faustosas, autoestradas duplicadas ou sem movimento, submarinos desnecessários, levaram o dinheiro que faltou para pagar o abono de família aos filhos e o aumentar recentemente para os filhos seguintes. Sobretudo ao nível fiscal, faltam apoios às famílias numerosas. Mas o poder local também poderia fazer muito mais em políticas de pró-natalidade. A título de exemplo, não se compreende como os consumos de água e de saneamento são taxados por habitação independentemente do número de pessoas que nela habitam. Claro que se for um único habitante, o mais provável é que se fique pelo primeiro escalão, mas se for uma família numerosa, o consumo dispara e aí é taxada pelos escalões de consumo superior muitíssimo mais caros. E por outro lado, por que não instituírem as autarquias bolsas de estudo para os segundos, terceiros e quartos filhos num montante superior? Porventura, não é uma escola primária cheia um bem maior que rotundas e pavilhões, ainda por cima sem movimento e vazios? A criação de emprego é imprescindível para fixar e atrair pessoas. Eu repito, é imprescindível, ou seja, é a condição necessária. Mas não é suficiente, e sublinho, não é suficiente. Há quem trabalhe na região, nomeadamente em empregos qualificados, e não viva na região. As razões são diversas. Uns, porque o cônjuge trabalha no litoral, porque tem lá a casa de família, porque os filhos estudam lá, ou então porque não se adaptam ao ritmo de uma cidade-província, ou porque acham que a vida na grande cidade tem atrações e encantos únicos. Ora, é crucial que quem trabalha no interior também se fixe aqui. Pessoas atraem pessoas, crianças atraem crianças. E quanto mais se fixarem no interior, mais empregos criarão. Usando a linguagem económica do momento, que agora todos estamos habituados, temos de inverter esta espiral recessiva demográfica e económica.
A economia puxa pela demografia, mas a demografia puxa também pela economia. As autarquias da região têm, assim, de privilegiar mais a vida concreta das pessoas, em particular dos casais jovens. E há argumentos para atrair gente nova das grandes cidades. De facto, a vida fora dos grandes centros urbanos oferece uma qualidade de vida superior, seja no espaço habitacional, no tempo disponível, no custo de vida, no atendimento personalizado em grande parte dos serviços, na superior segurança de bens e pessoas. Por outro lado, a internet em banda larga disponibiliza em qualquer parte, na província mais profunda, o acesso à informação e a serviços que antes só existiam nos grandes centros. Resumindo brevemente, a Beira Interior tem de se tornar uma região propícia à natalidade e à fixação de pessoas. A sua sustentabilidade disso depende. A criação do ensino superior nas décadas de 70 e 80 foi fundamental para a revitalização dos três centros urbanos da região, Covilhã, Castelo Branco e Guarda. Não só vieram qualificar a população jovem, natural da região, mas trouxeram jovens das outras partes do país, do Minho à Madeira, e estudantes de outras partes do mundo, em particular dos países lusófonos e da União Europeia. Se é verdade que muitos, certamente a maior parte, saíram da região após os seus estudos, não menos verdade é que muitos outros ficaram, aqui trabalham e passaram a fazer parte da sociedade. E como os alunos, e por causa deles, vieram professores e investigadores, nacionais e estrangeiros, que se fixaram e enriqueceram sobremaneira a região, tanto de um ponto de vista humano, como cultural e científico. Foram esses professores vindos de fora que tornaram possível o ensino superior na região, lhe deram estatuto e tornaram competitivas as respectivas instituições. A região tornou-se mais cosmopolita, abriu-se ao exterior e ganhou mais mundo. Não há dúvida que, com a criação do ensino superior, a Beira Interior deu um salto gigante na sua afirmação social, económica e científica. Há uma intermediação que o ensino superior protagoniza entre o regional, o nacional e o internacional. Fator crítico para a inserção baseada no conhecimento e positivamente diferenciadora da região na economia global. De facto, não há desenvolvimento à margem dos fluxos de pessoas e bens, de ideias, mercadorias e capitais que caracterizam um mundo cada vez mais globalizado. Quem se isola fica definitivamente para trás. A UBI, o IPG e o IPCB são veículos privilegiados da ligação da região ao mundo e, por isso, a sustentabilidade económica e social da região depende em muito deles. A saúde e o vigor destas instituições são fundamentais para a viabilidade da região. É necessário que todos os autarcas e demais protagonistas políticos e sociais da região tenham bem consciência da importância das suas instituições de ensino superior para a atração de investimento, para a criação de emprego e para a vitalidade económica e demográfica dos seus concelhos. Considerar essas instituições, seja a universidade, seja os politécnicos, como agências do Governo Central, que servem então só como canais de transferências do Orçamento de Estado para a região, isso é miopia grave. De facto, não se compreende como é que uma autarquia pode encarar as taxas de água e saneamento aplicáveis a uma instituição de ensino superior como geradores de boa receita, certa e permanente, para cobrir despesas ou dívidas do município. É como matar uma galinha de ovos de ouro, perdendo a médio prazo, com múltiplos e dolorosamente, o que lucra no curto prazo. O Data Center da Portugal Telecom, na Covilhã, e o Centro de Serviços de Altran no Fundão são bons exemplos do que podem ser mais investimentos em áreas inovadoras e geradoras de emprego. Ora, esses investimentos resultaram de decisões
em que muito pesou a presença da UI na região. Investimentos associados à tecnologia de ponta necessitam da vizinhança de instituições de ensino superior com qualidade na investigação e no ensino. Uma população jovem e qualificada é o melhor atrativo para a captação de investimentos geradores de riqueza e de emprego. Vamos então apostar nessa espiral de crescimento. E para isso temos de, em conjunto e em sintonia, trabalhar como um todo. As autarquias não podem ser mini-feudos que se esgotam em rivalidades bairristas de Alecrim e Manjerone. Ou nos unimos todos na região para a tornar uma região mais forte, ou iremos perdendo crescente e inexoravelmente a força económica e política que ainda nos resta. Julgar que um município pode crescer e florescer no meio da desolação demográfica dos municípios circundantes é pura ilusão. O oásis no meio do deserto só os há no Saara. Um concelho que perde população e dinamismo económico em favor de um concelho vizinho é apenas o primeiro passo numa cadeia de dominós, onde a queda de um provocará a queda do seguinte e assim sucessivamente. Minhas senhoras e meus senhores, a Beira Interior faz parte da UBI. Antes da UBI. Nomeadamente desde a criação do Instituto Universitário da Beira Interior em 1979, que só viria a transformar-se em universidade em 1986. Não tendo vingado a criação da região da Beira Interior por referendo popular sobre a regionalização em Portugal, ela, a região, existe como desígnio da própria universidade. De facto, não há um lastro histórico identitário como ocorre, por exemplo, em outras novas universidades públicas portuguesas que adotaram o nome da região. A Universidade do Minho, do Algarve, claro, dos Açores, da Madeira e o Tato, por exemplo. Pelo que, à falta da história, importa realçar e realizar o projeto de uma comunidade regional tricêntrica que partilha território, gentes, costumes e enfrenta problemas e desafios que só unida, mesmo que não administrativamente, pelo menos de facto, pode resolver e ganhar. A criação da Faculdade de Ciências da Saúde em 1998 e a sua entrada em funcionamento em 2000, em particular com o curso de Medicina, deu aso a uma articulação reforçada dos hospitais da região, Guarda, Covilhã e Castelo Branco. Sem os 3 hospitais, o curso de Medicina não pode funcionar. Mas, simultaneamente, os 3 hospitais beneficiam com a associação à Faculdade de Ciências da Saúde e de uma maior ligação entre si. Porém, é necessário ir mais longe. Em artigo publicado no Jornal Fundão, Manuel Lemos, médico especialista e professor da UBI, escrevia, e cito, a falta de competitividade na área de saúde e o problema da fixação dos médicos tem, sobretudo, a ver com a dispersão do serviço de saúde da região, resultando em unidades de pequena dimensão, sem massa crítica para evoluir e com uma escala que não permite competir pela atração de novos profissionais. Este aspecto é mais importante do que as razões habitualmente invocadas como a interioridade ou falta de incentivos financeiros. Fim de citação, eu concordo com esta análise. Como concordo com a sua proposta de que, e cito, a fusão de serviços idênticos distribuídos pela região permitiria a constituição de equipas clínicas de maiores dimensões e com maior capacidade de diferenciação técnica, aumentando a eficiência e a produtividade e, com isso, criando as condições necessárias para a implementação de especialidades previamente inexistentes e que apenas se justificam numa estrutura de maiores dimensões. Acho que o princípio geral da argumentação é bem explicitado pelo professor. É preferível ter um bom serviço hospitalar
do que 3 serviços de qualidade inferior. Quem é que pode discordar deste princípio? E volto a citar novamente o texto do professor Manuel Lemos. O problema da proximidade às populações é uma falsa questão, pois estas há muito se habituaram a ter que percorrer frequentemente centenas de quilómetros até ao litoral para obter os serviços diferenciados de que aqui necessitam. A saúde das populações defende-se com a concentração de serviços e quem disser o contrário ou tem falta de visão, o Estado na África. Fim de citação. E agora acrescento eu. Por que não havemos nós de ter um serviço de ponta no Hospital da Guarda, um na Covilhã e outro em Castelo Branco? Felizmente, sei que as administrações dos 3 hospitais trabalham neste momento em estreita sintonia e essa é a melhor maneira de servir as populações e também o melhor que pode acontecer à Faculdade de Ciências da Saúde e à formação dos estudantes de Medicina. Como reitor da UBI, só me posso regozijar com isso. O que se passa na saúde é também válido nos outros campos. A UBI não pode comprometer-se seriamente com a região sem uma estreita colaboração com os Institutos Politécnicos da Guarda de Castelo Branco. Há áreas em que nos complementamos e áreas em que podemos reforçar-nos. Cabe-nos a nós, instituições do ensino superior, a quem compete pautar-se pela racionalidade, vencer preconceitos, dar as mãos e, em colaboração com outras entidades, promover a recuperação do interior. Ainda por cima, a reorganização da rede do ensino superior a nível nacional está na ordem do dia, a evolução demográfica a isso obriga, e a crise económica, obviamente, também, e não podemos deixar de, entre nós, debatermos as soluções que salvaguardem os interesses do interior e de, em conjunto, lutarmos por elas. O despacho orientador de junho sobre a oferta formativa do ensino superior criou as áreas de coordenação regional, sendo a nossa a que engloba o Instituto Politécnico de Castelo Branco, o Instituto Politécnico da Guarda e a Universidade da Beira Interior. Porventura, vamos assumir um papel passivo, aceitando sem mais o que o Poder Central decidir sobre a matéria, ou vamos dar o nosso contributo para soluções que salvaguardem e promovam as nossas instituições e a região? Tenho a certeza de que saberei encontrar, conjuntamente com os presidentes do Instituto Politécnico de Castelo Branco e do Instituto Politécnico da Guarda, professores Carlos Maia e Constantino Rei, com quem tive já o prazer de conversar depois da minha eleição e cuja presença nesta cerimónia muito me honra, uma plataforma de diálogo franca e permanente para unirmos esforços face aos desafios da reorganização iminente. O próximo quadro comunitário de apoio, 2014-2020, ao estabelecer como primeira referência na aplicação dos fundos o crescimento baseado no conhecimento e na inovação, irá exigir uma cooperação mais reforçada entre universidades, politécnicos, empresas, autarquias e instituições sociais e culturais. A tónica é colocada na transferência de tecnologia, ou seja, instituições de ensino e de investigação terão necessariamente de se ligar à economia real para concorrer aos projetos comunitários e vice-versa. Necessitamos uns dos outros. Reafirmo a disponibilidade da UBI para a colaboração com as empresas e as autarquias para a elaboração, candidatura e execução de projetos tanto de financiamento nacional como comunitário. E desde já lanço aqui uma proposta para as instituições do ensino superior da região, para as autarquias e associações empresariais. Proposta para se reunirem em seminário pelo menos uma vez por ano para estudarmos e elaborarmos projetos comuns. Gostaria que esse primeiro encontro tivesse lugar ainda este ano civil, na segunda quinzena de novembro ou na primeira de dezembro. Proponho ainda que esses encontros se realizem alternadamente nas 3 instituições de ensino superior da região. Uma vez na Guarda, uma vez
na Covilhã, uma vez em Castelo Branco. Estou convencido de que, conversando, nos entenderemos, juntaremos esforços e nos tornaremos mais fortes na persecução dos interesses da região. E creio que, desse modo, realizaremos o intuito que presidiu à criação do ensino superior na região pelo professor Veiga Simão em 1973 e cumpriremos o sonho do Dr. Duarte Simões com a entrada em funcionamento do Instituto Politécnico da Covilhã em 1975 e que era o de desenvolver a região mediante a formação superior das suas gentes. De entre os vários contributos que o UBI presta à região, destaca-se o da internacionalização. Por natureza, uma universidade é aberta ao mundo. O intercâmbio académico de docentes e alunos com universidades e regiões de outros países e outras culturas é constitutivo da qualidade do ensino ministrado e da investigação realizada. O conhecimento tem um condão extraordinário. Quanto mais se difunde, mais aumenta. Se é bom que os nossos docentes e alunos participem em congressos e colóquios no estrangeiro e façam sabáticas, estágios e semestres em universidades estrangeiras e tragam de lá novas ideias e experiências e contactos, tão o mais importante é a vinda para aqui de professores e alunos de outros países. Porque isso significa, antes de mais, uma riqueza humana, cultural, científica para nós mesmos. Os programas de intercâmbio académico financiados pela Comissão Europeia, de que se destaca o programa Erasmus, são claramente exemplos de iniciativas muito bem sucedidas dentro da União Europeia. Estes programas vieram melhorar significativamente a qualidade das nossas universidades, além de fazerem uma aproximação ímpar no entendimento entre os povos. Só quem ignora a história secular de guerras entre os povos europeus pode menosprezar a importância destes programas de internacionalização académica e científica. Mas na internacionalização universitária merecem um claro destaque os países de língua portuguesa. A comunidade linguística é dos laços mais fortes no ensino e na investigação. A língua portuguesa é uma força de afirmação na cena internacional, pela quantidade de seus falantes e pela diversidade geográfica dos países lusófonos. O esforço que nos últimos anos tem sido feito para aumentar e, sobretudo, dar vida aos convénios de cooperação com instituições de ensino superior dos países lusófonos será incrementado. Porque, e acontece que, enquanto em Portugal a oferta de vagas no ensino superior é superior à procura, nos outros países, em particular no Brasil e Angola, a demanda é superior à oferta. A cooperação impõe-se. A cooperação impõe-se para benefício mútuo. E à altura de irmos terminar, está longo o discurso. Minhas senhoras e meus senhores, caros funcionários, estimados colegas professores, ao escolher como tema do discurso tomada de posse o compromisso que o UBI tem com a região, não esqueço que o lema do Programa de Ação para o Mandato que hoje inicio é e vai ser uma universidade coesa e plural. Mas a coesão só se obtém quando os princípios se encontram claramente definidos e interiorizados por todos os membros da comunidade académica. E um dos princípios enunciados era justamente o forte compromisso com a região. Dos outros princípios do programa de ação e dos passos para a sua concretização, e que dizem, sobretudo, respeito à vida interna do UBI, falarei no discurso da abertura solene do ano letivo, em cerimónia que ocorrerá em outubro. Mas hoje achei que devia chamar a atenção para a sustentabilidade demográfica da UBI e da própria região. É um desafio geral que nos toca a todos e que, pela sua gravidade, tem de merecer particular atenção por toda a sociedade,
tanto regional como nacional. É um desafio que, tenho a certeza, vamos vencer. O percurso da UBI é uma história de obstáculos ultrapassados com tenacidade e perseverança. Sim, hoje a nossa luta é para manter, solidificar e reforçar o que foi construído. Mas isso é porque foi construído. E o que foi construído é uma obra que nos orgulha a todos. Nas faldas da montanha, nas margens das ribeiras da Golda e da Carpinteira, hoje temos modernas faculdades levantadas sobre as ruínas das fábricas de outrora. Temos salas de aula, laboratórios e gabinetes onde professores e alunos dos 3 ciclos ensinam, estudam e investigam. Houve visão, houve querer, houve determinação, capacidade de execução para erguer a universidade que hoje temos. Sem a dedicação, o empenho e o amor ao UBI, demonstrado comprovadamente pelos reitores que me antecederam, felizmente aqui presentes, não estaríamos aqui neste momento de passagem de testemunho reitoral. Assim, deixem-me dar uma palavra de muito apreço ao reitor cessante, ao professor João Queiroz. Com especial apetência pela investigação, não se furtou às tarefas administrativas quando foi chamado a tal, nomeadamente como Presidente da Faculdade de Ciências da Saúde, como Vice-Reitor, como Presidente do Conselho Científico da Universidade e, finalmente, como Reitor. Agradeço-lhe a graciosidade das suas palavras no início e o cuidado e a gentileza postos nesta fase de transição reitoral. Quero saudar também o professor Santos Silva, reitor de 1996 a 2009, mas cuja biografia académica que se confunde com a história da própria UBI. Primeiro como jovem assistente no Instituto Politécnico da Covilhã, logo no início de 1975. Depois, como primeiro doutorado do IUBI em 1984. E antes de chegar a reitor, como vice-reitor da UBI entre 1991 e 1996. Foi durante o seu reitorado que foram criadas as Faculdades de Ciências da Saúde e de Artes e Letras. De feitio discreto, com uma persistência extraordinária e um trabalho metódico e insistente, nomeadamente no aproveitamento dos fundos comunitários, foi sob a sua tutela que muitos dos edifícios emblemáticos da UBI surgiram, nomeadamente a Faculdade de Ciências da Saúde em que estamos, os edifícios da Faculdade de Engenharia e da Biblioteca Central. E quero cumprimentar e homenagear o professor Cândido Passos Morgado, primeiro reitor da UBI. Nos começos dos anos 80, em tempos difíceis de grave crise social e económica, quando os horizontes eram curtos, nessa altura também tínhamos o FMI, um pouco à semelhança da crise que hoje nos dói, Passos Morgado pensou em grande e lutou em grande. Quando outros de espírito pequeno contemporizavam e advogavam meias soluções, tipo ensino superior curto, o professor Passos Morgado quis nada menos que uma universidade. Apelidaram-lhe os projetos de megalómanos. Mas em 1986 a criação da UBI e a realidade do que a UBI é hoje deram-lhe razão. A obra testemunhou a grandeza de um sonho e a força tremenda de um querer. Personalidade forte, o professor Passos Morgado criou polémica e dividiu opiniões. Em luta pela meta que era uma só, fazer uma universidade, cortava a direito, sem muito jeito para panos quentes. Beirão, de arestas e contornos definidos, teve incompatibilidades como só os beirões a sabem ter. Faltava-lhe em maleabilidade de salão o que lhe sobrava em energia e capacidade de trabalho. Não esqueço as palavras de que um dia, em 1995, me disse no seu gabinete, era então seu recente vice-reitor, e cito: Senhor professor, esta universidade precisa de uma região urbana de 200 mil habitantes, referindo-se à Cova da Beira. Caro professor Passos Morgado, hoje estamos mais longe dessa meta, mas esforçar-me-ei para que, invertendo tendências,
a sua visão de uma grande comunidade urbana à volta de uma UBI forte e prestigiada se torne uma realidade. Finalmente, deixem-me fazer os agradecimentos que não fiz no início. Agradeço a presença do Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior, que muito nos honra, bem como às demais altas autoridades aqui presentes e que muito dignificam esta cerimónia. Agradeço aos membros do Conselho Geral e ao seu Presidente, professor Paquete Oliveira, e as palavras também que me dirigiu. Agradeço ao Conselho Geral a confiança que a mim depositaram ao elegerem-me reitor da UBI e agradeço aos professores, funcionários e alunos da UBI a solidariedade que ao longo deste mês me foram manifestando de uma ou outra forma. E agora só uma nota pessoal. Agradeço à minha mulher, há muitos anos, sempre o que a vida em conjunto se sofre quando se tem uma pessoa que vive a universidade a 24 horas por dia, a 7 dias por semana. Uma palavra de confiança para terminar. A UBI nasceu porque outros antes de nós quiseram que ela nascesse para desenvolver a nossa região. Unidos e coesos, nós venceremos os desafios que se avizinham e faremos uma UBI mais viva e mais forte ao serviço da região e de Portugal. Agradecendo a todos a atenção dispensada, tenho dito.